Olá, professores. Esse é nosso primeiro ATPC da DE Campinas Leste. Nesse ATPC, escolhemos esses temas para serem abordados aqui com vocês: acolhimento, recuperação e eletivas. Meu nome é Mirna, estou como PCNP de Matemática dos anos finais. Olá, professores, professoras. É bom tê-los aqui conosco nesse primeiro ATPC. Meu nome é Silvânia, estou com o PCNP do Conviva, juntamente com a PCNP Carolina, e hoje nós iremos abordar o assunto que é tão importante, que é o acolhimento. Olá, professores, sou a Yolanda, PCNP de Língua Portuguesa dos anos finais, e vamos tratar hoje aqui da recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Olá, meu nome é Ellen, estou como PCNP de Língua Portuguesa do Ensino Médio e espero que seja uma ATPC muito proveitosa. Olá, professores, meu nome é Thalita, estou como PCNP de Geografia e História dos anos finais e ensino médio, e vou falar um pouquinho sobre as eletivas. Pode prosseguir depois das apresentações aqui. Então, nossos objetivos de hoje são apresentar o acolhimento de acordo com o Conviva e sua importância, esclarecer, brevemente para vocês sobre a organização da ATPC em 2022, que a gente percebeu que teve uma nova configuração, teve uma nova estruturação, explicar a prioridade das habilidades essenciais e o plano de recuperação, e a gente encerra essa ATPC falando sobre orientações sobre o desenvolvimento das eletivas. Espero que todos vocês aproveitem um ótimo momento para todos nós. Silvânia? Então, vamos falar sobre essa prática do acolhimento, que é uma prática pedagógica tão importante no nosso contexto escolar. Essa prática que é desenvolvida ao longo do ano letivo e durante toda a programação do Conviva, nós abordamos a SEDUC, que vem abordando todas as ações sobre a saúde mental. E por que o acolhimento ele é tão importante para nós, para todos aqueles que estão envolvidos na comunidade escolar? Eu peço para passar isso, por favor. Então, por que ele é tão importante? O acolhimento, ele promove a qualidade da educação, pois propicia uma permanência mais justa às crianças, aos jovens, aos adultos e aos profissionais da educação. O acolhimento é especialmente importante tendo em vista a garantia de igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Esse trecho é do documento orientador sobre acolhimento que nós recebemos da SEDUC no finalzinho do ano passado, em novembro, para trabalharmos aí sobre o acolhimento deste ano. Então, nós do Conviva desenvolvemos ali uma formação para os nossos vice-diretores das unidades escolares e também para os professores orientadores de convivência, que são os POCs. Mas, nessa ATPC, nós queremos falar de uma forma bem específica para você, professor, que está na sala de aula. Porque são todos os dias que você está ali diante de todas as situações vivenciadas com esse aluno. Nós desenvolvemos, no planejamento que nós tivemos, fizemos todo o acolhimento às voltas aulas no dia 2 de fevereiro, fizemos todos os planos de ação, trabalhamos muito bem a questão do acolhimento dos nossos alunos, e estamos trabalhando através das boas-vindas, através do calor humano, porque durante esse distanciamento social nos trouxe situações muito diferentes para cada um de nós. Então, quando a gente fala que o acolhimento ele promove, ele impulsiona a educação. Porque quando o aluno ele está bem, nós sabemos que o aprendizado será muito bem produtivo. Então, o processo
do acolhimento, ele é caracterizado por um conjunto de ações, que é apoiar, estabelecer vínculos e amparar. Então, o professor que está na sala de aula, ele percebe isso, mas vale ressaltar a importância que quando nós voltamos para agora as aulas presenciais nesse ano de 2022, todo o corpo docente ele foi o quê? Muito bem acolhido pela equipe gestora. E sabemos a importância que quem é acolhido, ele sabe acolher. Então, situações estressoras durante a pandemia, os nossos alunos vivenciaram, e muitos ainda estão vivenciando. Mas nós temos aqui uma pesquisa da Datafolha de 2020, que eu achei muito importante a gente falar um pouquinho sobre ela, embora seja da cidade de São Paulo, mas o que ela nos aponta? 75% dos alunos se encontravam ansiosos, irritados ou tristes durante o isolamento. 57% crianças e jovens não estavam motivados a estudarem em casa. Aí, nesse ponto aqui, a gente vê o trabalho tão importante que foi elaborado pela busca ativa e também das dificuldades que os professores enfrentaram diante de uma aula muito bem elaborada, mas às vezes o aluno não comparecia nessa aula. Alguns não ligavam a câmera, outros estavam ali totalmente ausentes, então foi onde que foi o trabalho da busca ativa, a equipe gestora procurando saber como que essa família, esse aluno, como que eles estavam. E quando a pesquisa nos aponta também, 62% enfrentaram problemas na rotina de estudos. O próximo, por favor. Então, você, professor que está na sala de aula, olha a importância de você observar, de apontar algumas situações como essa que nós mencionamos aqui. Observe se o estudante apresentou alterações comportamentais dentro da sala de aula e se está esquivando de situações que antes não causaram desconforto. Exemplos aqui que nós trazemos. Instabilidade emocional. Aquele aluno que era produtivo, aquele aluno que era dinâmico, né? Você vai perceber no decorrer desse acolhimento, desses primeiros dias, meses deste ano, o comportamento. Houve instabilidade emocional? Medo? O medo, ele pode ser positivo, mas também a gente tem que observar na maneira que ele pode nos trazer algo que não é benéfico para a nossa vida. E a ansiedade? E a ansiedade, ela é dividida em quê? Em pensamentos. Se o aluno, você está aí nessa semana, uma semana muito importante, diagnóstica, você percebeu, aluno, eu não vou conseguir. Isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Então, a gente percebe esses pensamentos que são negativos e sensações físicas, com aperto no peito, suor frio, aquelas vontade de sair correndo, de chorar. Então, são situações que os alunos estão apresentando que a gente precisa ficar de um olhar muito atento e o que é mais importante a fazer durante esse acolhimento na sala de aula. Depois que foram feitos todos o acolhimento em roda de conversa, das dinâmicas, né, aquelas atividades cooperativas, então o que fazer? É usar a empatia, é usar a paciência, compreender que o período de adaptação a esse novo normal pode ser mais lento e que cada um terá uma dificuldade. É se colocar no lugar do aluno e compreender a situação. E a escuta é a principal atitude de um acolhimento. Às vezes não precisa fazer nada, mas só de estar ali, escutando esse aluno, de estar presente, nós sabemos que haverá um resultado produtivo e esse aluno vai sentir o quê? Pertencente a esse espaço acolhedor. E nós devemos entender também que a nossa rede, ela recebe alunos imigrantes, alunos que vieram em diversas situações, alunos que falam outra língua, e como que a gente vai interagir? É realmente o quê?
é ter a paciência e pedir apoio. Então, a escuta do professor auxiliará na retomada da concentração dos alunos nas questões acadêmicas, vai detectar algumas necessidades sociais, algumas coisas que ele precisa. Agora, o professor na sala de aula, ele trabalha sozinho? Não, ele não trabalha sozinho. E se você, por exemplo, fala assim, olha, esse aluno, ele acabou de chegar, como que eu vou perceber que ele mudou? Geralmente, isso é muito importante, já falamos em outras oportunidades, que a equipe gestora, ela sempre faz o que quando recebe ali no acolhimento dessa família, desse aluno? Ela faz o quê? Ela faz uma entrevista para saber como que esse aluno está. Então, quando o professor não trabalha sozinho na sala de aula, ele vai procurar ajuda, e os nossos vice-diretores das escolas, das nossas unidades escolares, da nossa rede Campinas Leste, as escolas que possuem o professor orientador de convivência, eles são totalmente preparados para quê? Para auxiliar na demanda que você repassar a cada um deles. Então, nós trabalhamos aí sobre a questão da saúde mental, e falar sobre a saúde mental não é que dizer que a pessoa ali está ali doente, é um cuidado, é um autocuidado. Então, os professores, vice-professores, diretores das unidades escolares, também eles trabalham juntamente com um psicólogo na educação, da psicologia viva. Então, é interessante quando a gente perceber essas situações que vão trazer essa estabilidade emocional aos nossos alunos, a gente atentar para alguns temas que podem ser trabalhados juntamente com eles e juntamente também com a família. Então, é muito importante. Nós temos os documentos orientadores também, eu peço para passar para o próximo slide. Nós temos os documentos orientadores que foram trabalhados, né, no decorrer dessa pandemia, a apostila Acolhimento Professores e Alunos, que foi desenvolvida em 2019, o próximo, por gentileza. Acolhimento dos professores da PEI, também, que o núcleo desenvolveu uma formação muito importante, e nós vimos no decorrer desse acolhimento os nossos alunos fazendo acolhimento para todos os colegas, né? E interessante, quando a gente pensa em acolhimento, a gente fala, o que é acolher? Alguém fala assim, olha, é amparar. E uma aluninha do primeiro ano, em uma escola que eu estive, ela disse assim, o que é acolhimento? Ela falou assim, é trabalho em grupo, em equipe, ela disse. Uma menininha pequenininha. Então, a importância do acolhimento é que todos estejam o quê? Agrupados. Então, nós tivemos também o guia orientador para docente, para o acolhimento. Então, nós temos todo um leque de informações que você poderá ler com mais calma, porque nesse ATPC nós temos um tempinho bem reduzido, mas nós colocamos aqui à disposição para a gente trabalhar juntos, e espero que vocês estejam muito bem acolhidos, que vocês tenham um ano maravilhoso junto à equipe gestora, juntamente com os alunos que estão na sala de aula e com todos que vocês na comunidade. Um grande beijo, um abraço a todos. Obrigada, Silvânia, né, por essas contribuições tão importantes, né, acerca do acolhimento, e faz a gente pensar um pouco, assim, do que a configuração da escola, né, dessa mudança que a pandemia proporcionou às escolas, né, e vamos pensar pelo fruto, né, pelas coisas boas que estão acontecendo na escola, que está ganhando um outro formato, está tendo esse olhar, né, para o socioemocional, que é tão importante, tá? Então, eu vou comentar aqui um pouco para vocês sobre a configuração do ATPC desse ano de 2022, né? A gente já enviou, né, para as escolas 2 comunicados. Isso aqui a gente está abordando na ATPC para vocês tomarem ciência, né, de todo o movimento que acontece na escola e de como são encaminhadas essas informações, né, para a equipe gestora de vocês, ou mesmo aí, né, que os PCs nos acompanham também, para tomarem ciência disso.
né? Então, a gente também deixou um link dessa organização geral que nós recebemos também sobre o formato da TPC, pelos meses, né, e pelos temas que vão sendo abordados, vindo lá da EFAP, né? A gente sabe daquela estrutura que a gente recebe lá da EFAP, né, com os temas, né? A gente sabe que uma das mudanças desse ano foram aquelas datas, né? A escola não precisa mais fazer conforme, né? Terça-feira, né? Ciências humanas, quarta-feira, linguagens, quinta-feira, matemática e tecnologia, ciências da natureza, mas a gente sabe que as transmissões vão continuar nesses dias. E aí, né, cabe vocês aí da escola se organizarem qual dia que vocês vão fazer esse acompanhamento da TPC pela EFAP na escola. Pode passar, por favor. Então, isso aqui é um cronograma geral, né, que a gente foi aprendendo sobre essas semanas que a gente tem da semana A e da semana B, que acontece conforme as formações, né, que vem da EFAP, pensando aí no enriquecimento que nós temos com esses temas, para serem como desenvolvimento profissional, mas também para serem trabalhados em sala de aula. Quantas coisas aprendemos, né, mesmo que teoricamente, né, desde 2020, tamanhas formações e lives que participamos, e penso que tudo isso daí, né, tem que gerar ações na escola, tá? Uma das mudanças que a gente tem da recuperação e aprofundamento, que esse ano vai acontecer, né, todas as semanas, só que o que vai acontecer? Na semana A vai ser a transmissão de etapa, e na semana B vai ser aquela transmissão de ano, né? Que cada um de vocês escolhem a turma que vocês querem acompanhar, né? Também nós temos aí algumas formações da EFAP, ali como a gente vê do currículo, tá? Que tem, aí está escrito canal, tudo, né? E depois o momento do desdobramento, né? Sabendo que esse momento do desdobramento é um momento que está amparado legalmente, então vocês têm que cumprir esse momento, e é aquele momento da assimilação, é aquele momento que vocês registram aquilo que foi abordado na TPC, né, ali da EFAP, é o momento que vocês discutem com seus pares, pensando também que nesse momento do desdobramento tem que acontecer aí na escola, conforme a organização de vocês, o maior número de professores conforme a área, para vocês terem um diálogo formativo, um diálogo pensando nas ações, né, que vão ser desdobradas ali na escola, que essas ações reflitam diretamente ali em sala de aula, né? Também o ATPC da AD esse ano também não será mais por área, por isso que esse primeiro nós estamos, né, em conjunto aqui reunidas, né, para fazer essa formação para vocês. E aí serão temas, né, pensando aí num momento aí da escola, né, então dessa vez a gente escolheu falar sobre o acolhimento, né, da importância, falar dos ATPCs, de como vai acontecer tudo isso, né, da recuperação e aprofundamento e das eletivas, tá? Então a gente vai tentando casar aí os temas, né, pensando em EFAP, pensando realidade nossa enquanto DE e pensando também em atender as necessidades da escola. Pode avançar, por favor. Então, pensando sempre, né, que o ATPC da escola é um momento formativo, mas pensando também na demanda de vocês, né, das discussões, das informações, né, mas lembrando, né, daquele curso do ano passado do modelo de gestão falando, né, que tudo na escola é pedagógico, né, todo momento na escola é uma oportunidade de aprendizagens, tanto nossas, né, como profissionais, tanto dos estudantes. Então, tem que ser garantido esse momento de formação, esse estudo, esse momento que vocês buscam fontes, né, saberes, e esses saberes são transformados nas práticas, né, assim que a gente avança nas aprendizagens, né, no significado, no entendimento melhor do que é esse acolhimento, né, por que eu tenho que fazer essa recuperação das aprendizagens, né?
que significa essas habilidades essenciais. Então, eu acredito que tem muitos temas para serem discutidos, né? E são momentos formativos, os momentos de discussões também, tá? Então, nessa parte aqui, a Yolanda vai comentar um pouco com vocês da recuperação, né? Foi falado no planejamento, mas aqui a gente, assim, pensou em dar uma retomada, pensando aí na continuidade desse trabalho. Com você, Iô. Ei, Mirna, muito bem. Eu vou começar falando com vocês, dar início aqui na fala sobre a recuperação e aprofundamento, falando sobre o tema a partir do calendário desse mês de fevereiro. Mas aqui nós temos os pilares dessa ação, tá? Então, um organograma aqui, um pilar, onde nesse momento, né, tão desafiador, né, para que todos os alunos da rede possam avançar em seu percurso educacional, a SEDUC nos apoia, né, com estratégias que visam a recuperação e aprofundamento das aprendizagens essenciais. Então, essa ação ela é composta por 6 pilares. Então, nós temos aqui o currículo, né, que ele tem o foco nas habilidades essenciais, as avaliações, né, a diagnóstica e a formativa, o acompanhamento, para não deixar ninguém para trás. Nós temos o centro de mídia, que continua apoiando a aprendizagem. Nós temos as formações, né, que são focadas no uso dos materiais e avaliações. E também os recursos didáticos, que são os materiais impressos e digitais. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Pode passar, por favor? Isso. Então, aqui no primeiro bimestre, como nós sabemos, é importante que todos os professores conheçam ou aprofundem seus conhecimentos em relação aos diferentes programas e projetos que serão foco no trabalho de recuperação, reforço e aprofundamento durante o ano letivo de 2022. Do dia 2 a 11 de fevereiro, nós teremos o acolhimento e o diagnóstico da aprendizagem. Então, a equipe escolar ela acolhe os estudantes e foca os primeiros dias letivos em diagnosticar as necessidades de aprendizagem, utilizando instrumentos próprios dos professores e também os oferecidos pela SEDUC. Depois nós temos aqui, de 14 a 25 de fevereiro, o primeiro período de recuperação, reforço e aprofundamento intensivos. A partir do diagnóstico inicial feito, agora o foco é na retomada da consolidação de aprendizagens imprescindíveis para a trajetória escolar dos estudantes, utilizando metodologias e organizando os tempos e espaços de forma diferenciada, como, por exemplo, o agrupamento dos estudantes por habilidades. Depois nós temos, de 28 de fevereiro a 11 de março, o segundo período de recuperação, reforço e aprofundamento intensivos. Então, a partir dos dados do aprofundamento do diagnóstico da aprendizagem realizada, agora são feitos ajustes nas estratégias, na organização e no andamento das estratégias de recuperação, reforço e aprofundamento intensivo, como, por exemplo, ajustar, né, os agrupamentos que foram feitos, agrupamentos temporários, porque se o aluno ele recupera, né, ele avança na aprendizagem, ele não faz mais parte desse grupo, né, de aprofundamento, ele já dá seguimento à próxima etapa. Depois, então, nós temos, a partir de 14 de março, tá? Recuperação, reforço e aprofundamento contínuos. Então, a escola realiza o trabalho de recuperação, reforço e aprofundamento de forma contínua ao longo do ano letivo. Depois, então, de 6 a 12 de abril, o foco agora é consolidar as habilidades essenciais para prosseguimento do ano letivo e, assim, fechar o primeiro bimestre. Pode passar? Isso. Então, por que focar nas habilidades essenciais? Então, considerando a importância da continuidade do trabalho de recuperação iniciado em 2020, a matriz de habilidades essenciais, ela serve de base e foi elaborada tendo em conta um ciclo de progressão das aprendizagens. Então, essas habilidades nortearão esse processo e mais do que nunca, né, tornou-se necessário priorizá-las para que os estudantes continuem sua trajetória. Então, são habilidades levantadas do currículo paulista,
o currículo define e explica que as habilidades essenciais são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional e considera sempre a formação integral do estudante na perspectiva do desenvolvimento humano e que deverão ser trabalhadas, pois caso a habilidade, né, não seja consolidada ou sanada, ela se ampliará nos próximos anos, nos anos seguintes, né, com a possibilidade de o aprendizado tornar-se ainda menor. Então, aqui vai o link do material para vocês, que vocês terão acesso à planilha com todas as habilidades essenciais de todos os componentes curriculares do primeiro ao quarto bimestre. Pode passar? Então, para isso, nós devemos também construir um plano de recuperação e aprofundamento. Então, esse plano, ele tem que estar de acordo com a sua realidade, a Mina já colocou aqui, né? A escola trabalhar com a sua realidade. E o plano de recuperação, reforço e aprofundamento contemplará uma visão geral do processo a ser realizado ao longo de todo o ano. E esse plano do primeiro bimestre, ele será mais detalhado. E é importante considerar as datas do cronograma proposto anteriormente, o que eu acabei de dizer para vocês, né? Pode passar. Então, relembrando alguns passos. Primeiro, a identificação para a construção desse plano de quais são as habilidades imprescindíveis de leitura, escrita e conhecimento matemático para os estudantes continuarem aprendendo. O segundo passo é os professores da mesma área do conhecimento, a partir das habilidades de leitura, escrita e conhecimento matemático, já elencadas na identificação, né, dos seus componentes curriculares, podem ser retomadas para que eles avancem em sua trajetória. E terceiro, os professores também das diferentes áreas do conhecimento, eles vão planejar coletivamente como trabalhar de forma articulada as habilidades já selecionadas, com ênfase nas habilidades de leitura, escrita, e conhecimento matemático. Pode passar? Isso. A construção do plano, o anterior, isso. A construção do plano de recuperação, reforço e aprofundamento das aprendizagens será de suma importância na identificação dos estudantes por componente curricular, assim como as habilidades imprescindíveis de leitura, escrita e conhecimento matemático. Então, aqui é importante que vocês façam uso dos resultados da ADE e da etapa analítica das orientações pedagógicas disponibilizadas nos cards na plataforma São Paulo. Então, no card de orientações pedagógicas, a equipe encontrará orientações pedagógicas à luz dos resultados das avaliações em processo, com o objetivo de apresentar propostas para o desenvolvimento de algumas habilidades presentes nas avaliações, a partir das atividades práticas e também relações diretivas com a BNCC. Então, também as habilidades. No card guia das avaliações, vocês encontrarão informações como as avaliações foram construídas e também as características dos itens que os compõem e o que efetivamente mensuram, né, a partir da relação com a habilidade específica e com o objetivo de verificar um ponto de aprendizado. Então, os itens encontram-se dispostos nos blocos, né, por blocos, sendo eles os blocos de itens das habilidades essenciais, o marco de desenvolvimento. Pode voltar, por favor? Pode voltar. Isso, eu estou aqui ainda nas habilidades. O marco de desenvolvimento e habilidades complementares. Então, todas elas com base no currículo do Estado de São Paulo. Reforçando aqui para vocês que quanto mais a equipe compreender as avaliações aplicadas aos seus estudantes, melhor será o uso dos resultados. Então, pode passar, por favor? Eu vou desenvolver agora aqui os elementos bem rapidamente, tá? Então, eu já falei das habilidades, né? Como a gente pode identificar as dificuldades dos estudantes por meio das habilidades não ainda, né, com domínio. Então, nesse campo, será importante incluir nas habilidades aquelas imprescindíveis de leitura, escrita e conhecimento matemático, tá?
Então, de forma transversal. Então, no plano de vocês, deve ser discorrido aqui, né? Vocês vão trabalhar de forma transversal em todos os componentes curriculares do conhecimento. As habilidades específicas por componente curricular, que são o foco da retomada. Metodologia e atividades. Então, nesse campo, vocês vão prever quais serão as atividades envolvidas por vocês, professores, dos diferentes componentes curriculares. Então, a gente sugere que as atividades trabalhem com as metodologias ativas, favorecendo o engajamento e a aprendizagem dos estudantes. Depois, tem os recursos didáticos, né? Que serão indicar quais recursos serão utilizados para apoiar o desenvolvimento das atividades. Então, pode incluir, por exemplo, materiais didáticos, aprender sempre, currículo em ação, São Paulo faz escola, tá? Pode também a própria atividade desenvolvida por vocês, recursos digitais, plataformas digitais, aulas dos centros de mídia, do centro de mídias, livro didático, entre outros recursos. Depois, os instrumentos de avaliação e acompanhamento da aprendizagem. Então, apontar aqui quais são os instrumentos de avaliação que vocês utilizarão para acompanhar a progressão dos estudantes na aprendizagem. Então, pode contemplar instrumentos oferecidos pela SEDUC, os próprios da escola, encaminhados do conselho, né? As avaliações internas, portfólio, observações, tá? Esses instrumentos, eles serão também importantes para organizar o reagrupamento temporário dos estudantes por dificuldade de aprendizagem semelhantes. Então, é importante apontar quais critérios aqui serão considerados nessa movimentação dos estudantes, tá? Nesse reagrupamento. Depois, organização de tempos e espaço. Então, aqui, a organização da grade de horários, das semanas de retomada, assim como os espaços em que essas atividades serão desenvolvidas. Depois tem a organização dos estudantes e também dos professores. Então, aqui, como será a organização dos estudantes, né? Então, a escola, de acordo com sua realidade, ela vai fazer, então, agrupamentos por habilidades, que podem também misturar estudantes de turmas e anos sérios diferentes com necessidades de aprendizagem semelhantes. E dentro da turma regular dos estudantes. E aqui, a estratégia de comunicação e engajamento com os estudantes responsáveis. Então, vocês vão definir aqui como será a comunicação com os estudantes, tendo cuidado com os aspectos socioemocionais e com os responsáveis. A nossa colega Silvana, né, falou sobre isso, né, sobre os cuidados emocionais. Isso é muito importante. Pode passar. Isso. Os materiais e recursos didáticos. Então, nós temos aqui o material do professor e do estudante. Nós temos o currículo em ação, que ele vai subsidiar os professores e estudantes no processo. E contribui para o desenvolvimento das habilidades do currículo paulista do ano sério em que o estudante se encontra. E o material Aprender Sempre, ele objetiva oferecer atividades voltadas à recuperação e ao aprofundamento de aprendizagens. Componentes curriculares atendidos vão ser o Matemática, Língua Portuguesa e no 9º ano, Ciências. Ok? Pode passar? Isso. Então, nós temos o caderno do professor e o caderno do aluno. Então, a gente pede, professores, para que vocês acessem e utilizem os materiais de apoio. A sequência de atividades, elas foram elaboradas com o intuito de oferecer um suporte adicional, auxiliando todos no processo de recuperação e aprofundamento das aprendizagens essenciais para seu percurso educacional dos alunos, né? Dos estudantes, com o intuito de favorecer a todos, não deixando ninguém para trás. Além das sequências de atividades, teremos avaliações diagnósticas e formativas para acompanhar a evolução da aprendizagem e também direcionar o ensino às necessidades. Pode passar mais um slide? Isso. Então, a formação será oferecida durante as ATPCs, a Mirna colocou aqui, e as transmissões pelo canal Formação e Recuperação específico de cada ano série no aplicativo do Centro de Mídias, tá bem? Então, eu vou agora passar a palavra, né, para a Thalita, que vai falar sobre o Inova.
Oi, pessoal. Então, né, vindo dessa agenda da Secretaria de Educação, né, a nossa diretoria aqui, né, fazendo esse apoio formativo para vocês, o que está acontecendo agora neste mês, né? Dentro do Inova Educação, nós temos o componente curricular eletivas, junto com o projeto de vida e tecnologia. Hoje a gente vai dar um ênfase na eletivas, porque a partir do material do acolhimento, que foi realizado pelas escolas, a partir da orientação das equipes do PEI e do Conviva, né, os materiais ali recebidos, né, os materiais elaborados pelos estudantes, né, como a escalada dos sonhos, né, e todo aquelas dinâmicas para saber e tomar conhecimento dos projetos de vida dos estudantes e os seus mapeamentos, que vai ser, assim, extremamente importante para o componente curricular do projeto de vida, mas também para os outros componentes. E, em especial, no caso das eletivas, né, que é um espaço, né, de 2 aulas durante a semana, né, que os estudantes vão ter a oportunidade de exercitar a sua escolha, aprofundar conhecimentos a partir de habilidades e competências do currículo, tendo em vista o seu projeto de vida, né? Então, é um componente curricular onde temos, né, os desenvolvimentos das habilidades cognitivas e também socioemocionais. Então, ele vem para trazer sentido para esse estudante, né? E para o professor também, no exercício da sua autonomia, da sua liberdade, trazer possibilidades super criativas para os estudantes aí aprenderem, né, de uma maneira que seja divertida, exercitando as suas escolhas. E aí, né, muito legal também que agora a gente tem o Inovinha para os anos iniciais, e aí a gente, desde 2019, para os anos finais e médio. Pode passar. E aí, dando um foco aqui nas eletivas, né, a gente vai trazer possibilidades de compreender esse processo na escola, né, que é um momento onde é apresentado aos estudantes caminhos de aprendizado em que ele pode escolher, e ele é mais livre na sua escolha, né, tendo em vista aquilo que pode ser ofertado, que dialoga com o seu projeto de vida, e que tem aí o professor como protagonista também junto ao estudante aí, construindo esse elo. Pode passar. E aqui a gente tem um breve resumo desse componente, né, do seu início agora no semestre, o seu desenvolvimento, até chegar no final do semestre, que é a culminância, né? Então, como que é o processo e criação de uma eletiva? Então, a partir do varal dos sonhos, ou seja, dos materiais elaborados pelos estudantes durante o período do acolhimento, a escola conhece melhor seus estudantes, né, a partir dos seus projetos de vida e dos seus interesses, e aí os professores propõem, né, uma ou mais atividade eletiva, né, projetos de eletiva, a partir disso que ele acabou de conhecer dos estudantes, tendo em vista o currículo, né, a Base Nacional Comum Curricular, e os temas transversais. A equipe gestora da escola vai analisar e vai validar essas propostas criadas pelos professores, né? E a partir, né, baseado na conexão com o currículo e com os projetos de vida dos estudantes. E aí, a equipe gestora, ela vai validar e vai organizar o feirão das eletivas, que é onde os professores vão apresentar as possibilidades de eletivas para os estudantes. E aí a escola vai organizar uma forma de sistematizar isso de uma maneira muito justa, que os estudantes façam as escolhas, para que depois eles sejam agrupados e enturmados na Secretaria Escolar Digital e desenvolvam junto, né, os seus professores, num momento na escola, naquela semana, esse componente curricular, para que, ao final desse período, ocorra a culminância, que é o momento, né, onde se gera um produto final do que foi vivenciado. E ao final desse processo também, a equipe tem uma oportunidade de avaliar o sucesso de cada eletiva e ofertar ela novamente ou até aprimorar. Pode passar. E como que funciona na prática, né? Na semana, né, a gente tem 2 tempos de 45 minutos e um professor na eletiva na escola de tempo parcial,
e a parceria de 2 na escola de período integral. A eletiva dura um semestre, como eu acabei de comentar, e ele vai ter nova oferta de novas eletivas no semestre seguinte. Elas são oferecidas no mesmo momento da semana para possibilitar essa reenturmação. Pode passar. E essa reenturmação, ela acontece, ela pode acontecer, e agora é possível acontecer nesse ano de 2022, né, de acordo com as orientações da SEDUC, com turmas de 6º e 7º anos, 8º e 9º, e as turmas do ensino médio. Pode passar. E aqui a gente tem, né, conforme a resolução da SEDUC, que foi do ano passado, mas que estabelece o cronograma e a organização para o ano de 2022, a gente tem aqui uma sugestão da SEDUC, né, que foi também passada nas lives da EFAP, o período do feirão das eletivas, o cadastro dessas eletivas e as enturmações na Secretaria Escolar Digital pela equipe gestora e pelos professores, os ajustes necessários na enturmação, a vigência e o período de culminância. Pode passar. E aqui a gente tem alguns links que pode apoiar vocês, professores, nas escolas, né, que têm interesse de atuar aí nesse componente curricular. É importante aproveitar e consolidar algumas das habilidades que vocês perceberam que estão mais fragilidades na unidade de vocês, que foi discutida lá no planejamento, e trazer também para o seu plano, né, da sua eletiva. Sempre legal colocar um título muito convidativo, criativo, bacana, né? Aqui a gente tem um modelo, vocês clicando no link, vocês também têm um modelo comentado, né, que aí o professor consegue ver a partir dos comentários como aprimorar esse planejamento. Tem a opção também de você implementar na sua escola, junto ao coordenador, né, um plano, uma ementa a partir do Forms, né, que aí fica bem legal também, do que às vezes o material físico. E também tem aqui um tutorial de como cadastrar essa eletiva na Secretaria Escolar Digital, você, professor, para que o professor coordenador, que também aqui nos assiste, valide, né, e consiga depois que a secretaria realize as enturmações. Pode passar. E aqui a Secretaria da Educação, ela oferece, né, no site da EFAP, o cardápio também, né, então tem colaborações aí de professores da nossa rede, né, que deram muito certo essas eletivas, e então você tem um cardápio aí oferecida pela SEDUC, que vocês, professores, podem dar uma olhadinha, eventualmente os interesses dos estudantes com aquilo que você pode oferecer, você pode encontrar aqui um caminho, né, uma possibilidade aqui que a SEDUC oferece. Pode passar. E aí a gente vai, né, para entender o que é a culminância da eletiva. Então, vocês estão nesse momento do planejamento agora e do desenvolvimento, mas a gente já oferece aqui para vocês o que precisa ser essa culminância, né? Ela é um momento dos alunos compartilhar com a comunidade o resultado da eletiva. E o formato, ele pode ser dos mais diversos. Evento, mostra, feira, roda de conversa, música, sarau, espetáculo, produto digital, uma intervenção artística, comunitária. É plural e assim, super criativo esse momento de apresentar o produto final. Que não é só contar como foi, né, mas apresentar o processo do que foi isso vivenciado na escola. É a oportunidade de desenvolver habilidades, né, o estudante ali no processo de ação e de trabalho colaborativo com seus pares, desenvolver e aprimorar competências e habilidades também, né. É uma possibilidade de contar mais sobre essa eletiva para os outros estudantes que ainda não vivenciaram essa experiência, que eventualmente tenham interesse e que dialogam com seus projetos de vida. Concretizar e valorizar o trabalho realizado no semestre, celebrar conquistas, que é um momento também de culminância, né, de fechamento, de finalização de um ciclo, de avaliar o próprio desenvolvimento, tanto por parte do estudante como por parte do professor, e também um suporte para os professores acompanhar o desenvolvimento, né, inclusive aprimorar a eletiva no caso de uma oferta futura. Pode passar? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de culminância, iniciação científica, empreendedorismo, oficina de teatro, clube de debate, fórum de mediação de conflitos,
o Mono, onde os alunos realizam simulações de reunião internacional, Olimpíadas de Matemática, são múltiplas as possibilidades. Pode passar? E aqui a gente já chega nas nossas considerações finais, né? Então, no nosso ATPC hoje, a gente deu as boas-vindas, né? Falamos um pouco do acolhimento e a importância dele, né? Falamos do plano de recuperação, que é o que vocês já estão vivendo na escola nesse período. Trabalhamos aqui dentro do Inova Eletivas, que é o plano que o professor começa a desenvolver para conseguir fazer o seu cadastro na secretaria escolar. E, né, a gente coloca aqui a avaliação também desse ATPC, a lista de presença, é muito importante esse diálogo com vocês, tá? A gente agradece a atenção, a participação, a gente deseja um ótimo trabalho e até mais, né? A gente espera mesmo que essa formação consiga colaborar, né, dentro dessa agenda da SEDUC, com essa proposta que chega na escola, que seja colaborativo aí com as suas ações. Até mais!